Saudações, meus caros! Voltamos com a nossa série sobre a Grécia Antiga e o nosso assunto hoje é mitologia. Qual era a função da mitologia? Qual era o papel da mitologia dentro da sociedade grega? Então, nós não falaremos aqui sobre os principais mitos ou faremos uma lista sobre os deuses. A ideia aqui é nós entendermos como esse conjunto de crenças servia para a interação, para a explicação do mundo para os gregos. Então, começando, qual é a função da mitologia grega? Primeiro, com algo muito próximo das religiões atuais, a gente pode pensar no caráter de tradição. Assim como, por exemplo, o cristianismo faz parte da tradição de várias comunidades hoje da sociedade brasileira, no sentido de estabelecer continuidades, estabelecer costumes entre essas comunidades cristãs. A mitologia grega, ela servia como um elemento identificador, como algo que dava uma continuidade, uma unificação cultural, pelo menos, entre as diferentes polis da Grécia Antiga em diferentes períodos da sua história. Tanto no período pré-homérico, homérico, quanto as polis de Atenas e Esparta já estabelecidas, a religião grega constrói uma linha, uma tradição. Segundo ponto importante, a mitologia muitas vezes ela servia para explicar comportamentos humanos ou eventos da vida humana que são difíceis de serem explicados, são difíceis de serem compreendidos. O amor, aquelas ideias repentinas que vêm em determinados momentos, surtos de violência dos guerreiros, por exemplo, a morte, a vida, ciúmes, sono, todas essas coisas, algumas mais comuns, outras mais marcantes, mais extraordinárias da vida humana, eram explicadas a partir de mitos, a partir das funções, das ações de alguns deuses. A explicação da natureza, vários várias ações, vários elementos naturais, por exemplo, os trovões eram explicados pela fúria de Zeus, a mudança das estações, por exemplo, no mito que nós veremos a seguir, era explicada pelo rapto de Perséfone. E por último, algo que também se aproxima bastante das religiões atuais é o caráter moralizador. A partir da religião, se define o que é certo e o que é errado. Assim como hoje várias pessoas apelam para o cristianismo, para o judaísmo, para o islã, para ensinar, para definir o que é certo ou errado, gregos também tinham nos seus conjuntos de mitos definições sobre bons comportamentos. Por exemplo, o comportamento de Heracles, como nós veremos a seguir. A história desse herói serve, por exemplo, para explicar a valorização do trabalho, a importância do trabalho, a recompensa do esforço e o que nós podemos chamar de perigos do excesso, digamos assim. Situações em que os mortais se aproximariam demais dos deuses. Esse pecado, como nós chamaremos hoje, esse pecado do excesso, está presente em vários mitos gregos importantes. Há várias situações desses mitos em que mortais querem chegar próximo dos céus, como Ícaro e as suas asas de cera, querem se colocar como mais belos, como melhores em determinada prática do que os deuses. E o simples ato de se comparar aos deuses já era um pecado que seria punido pelos deuses em algum momento. Então, a mitologia dentro da sociedade grega tinha esse caráter moralizador. Vamos partir então para dois exemplos de usos do sagrado, do mito, para que a gente consiga entender melhor essa posição. Vamos começar com o rapto de Perséfone e depois nós falaremos um pouco sobre a história do herói Heracles. Perséfone, então, era uma bela jovem filha de Zeus, o rei dos deuses, e Deméter, a deusa ligada à agricultura, à fecundidade, à beleza das plantas. Então,
Perséfone estava um dia passeando na floresta, exibindo a sua beleza, e em determinado momento, um deus bem peculiar acaba se apaixonando pela jovem, Hades, o deus dos mortos. Hades acaba se aproximando da jovem, como ela não dá importância para ele, ele sequestra ela e a leva para o mundo dos mortos. Lá, ele acaba convencendo ela a comer uma fruta específica, uma romã. E a partir dali, simbolicamente, segundo as crenças dos gregos, ela teria aceitado um acordo de união com Hades. Então, a partir desse momento, sem saber, Perséfone já estaria comprometida com o deus dos mortos. Ao mesmo tempo, no mundo dos vivos, nós temos Deméter procurando a sua filha desesperadamente. Quando ela descobre o que aconteceu com ela recorre a Zeus, e Zeus, então, exercendo a sua função de soberano, tenta mediar o conflito entre Hades e Deméter. Nesse meio tempo, os mortais eram quem mais estavam sofrendo com essa situação, porque enquanto Deméter estava naquela aflição, as plantas tinham começado a secar, tinham deixado de crescer. Zeus, então, para tentar resolver o problema, depois que ele fica sabendo que a Perséfone já estava comprometida, ele acaba fazendo um acordo então entre os dois deuses. Metade do ano, a Perséfone ficaria com a sua mãe no mundo dos vivos, as duas aproveitariam a beleza das plantas, aproveitariam a sua vida com a natureza, e metade do ano, Perséfone ficaria com seu novo companheiro, Hades. Os deuses então acabam aceitando esse acordo e, vejam, acho que aqui já fica claro o quanto isso vai, servir para explicar, segundo a lógica sagrada, as mudanças das estações do ano. Por quê? Deméter, a deusa ligada com a natureza, tinha o seu humor, a sua felicidade variando ao longo do ano. Enquanto Perséfone estava com a sua mãe, ela estava feliz e, por consequência, as plantas cresciam, traziam toda a sua beleza, toda a sua exuberância, mas metade do ano as plantas começariam a secar, deixariam de crescer, porque, enfim, Deméter estava triste porque a sua filha estava no mundo dos mortos. Assim, nós temos uma explicação sagrada para as estações primavera e verão, Deméter feliz, e as estações inverno e outono, quando Deméter está triste porque a sua filha não está com ela. Os gregos não tinham esse conhecimento científico que nós temos hoje, de que há regiões da Terra que recebem mais ou menos luminosidade do Sol ao longo do ano, e por isso nós temos essa variação do comportamento da natureza ao longo do ano. Então os gregos acabam apelando para o sagrado para explicar algo que para eles era muito importante, já que os gregos naquele contexto dependiam bastante da natureza para as plantações, para a criação de gado, mesmo para questões comerciais, enfim. A nossa segunda história é muito mais famosa. Acho que todos vocês já ouviram falar sobre Hércules, o herói grego conhecido pela sua força extraordinária. Hércules é simplesmente a tradução que os romanos vão dar para esse famoso herói grego, Heracles. Então, Heracles, ou Hércules, era filho de Zeus, o soberano dos deuses, com uma simples mortal, Alcmena. Um dia, a Alcmena estava sozinha porque o seu marido, Anfitrião, foi para uma guerra, e Zeus vê a situação, acaba se interessando pela jovem e toma a forma de Anfitrião, acaba enganando ela, e dessa relação então vai nascer Heracles, dessa traição de Zeus, porque enfim, Zeus era casado com Hera. Hera então, considerando Heracles, o símbolo da sua vergonha, vai começar a perseguir o herói. Então, desde a sua infância, já quando ainda era um bebê, Hera tenta matar Heracles enviando duas serpentes, mas o bebê, com a sua força extraordinária, acaba
eliminando as 2 serpentes com toda a facilidade do mundo. Essa criança então começa a crescer, criada pelos seus pais mortais. Anfitrião, o traído, acaba criando Hércules como seu filho. O jovem vai crescendo, se destacando, mas já nesse contexto aparece uma característica do Hércules bem marcante, o seu temperamento forte. Ele não sabia lidar com as pessoas, ele era muito bruto, ele não sabia controlar a força dele. Então, em determinado momento da sua criação, ele acaba sendo entregue para Quiron, um centauro. E no meio da natureza, no meio da floresta, Quirón então acaba treinando, ensinando Heracles como lutar, como controlar a sua força, como canalizar essa força para algo positivo. E essa é, em essência, a grande característica de Heracles. Ele é um herói com uma força extraordinária, mas bárbaro, alguém com sangue quente, alguém que não consegue interagir com as pessoas, alguém que não consegue viver em sociedade. Então, ele carrega uma contradição própria para os gregos. Alguém é extraordinário, mas ao mesmo tempo que não carrega valores que são tão importantes para eles como a inteligência, a moderação e a civilidade. Então, chega um ponto da história da vida de Heracles em que Hera vai interferir mais uma vez, e dessa vez de uma forma trágica e definitiva. Hera então acaba enfeitiçando Heracles, e ele, tomado por uma loucura, mata a sua mulher e os seus filhos. Logo depois de fazer isso, ele acorda do transe provocado pela deusa e começa a vagar pela Grécia Antiga em busca de uma redenção. Porque, enfim, por mais que tenha sido um ato da deusa, é algo extremamente trágico. Ele se sente muito culpado. Até que nessa busca por redenção ele encontra um oráculo que era basicamente um sacerdote que recebia visões dos deuses. E os deuses então teriam aconselhado Heracles a se colocar à disposição, a se colocar como servo de um determinado rei e fazer o que esse rei pedisse. Assim ele conseguiria se livrar da dor, da culpa e retomar um destino digno. Heracles então segue esse conselho e se direciona para Micenas, em que ele acaba se colocando como servo de Euristeu. E é nesse momento que se desenvolve o mito mais famoso que envolve Heracles, os 12 trabalhos. Entre essas 12 tarefas, Heracles teve que eliminar uma série de monstros que prejudicavam a população grega em vários contextos diferentes dentro desses mitos. Um dos mais famosos aqui, por exemplo, nessa imagem, a Hércules vai ter que lutar e derrotar a Hidra de Lerna. Aqui, Hércules luta com a sua própria força, sem armas, contra um leão gigante. Hércules mata um javali, vários monstros diferentes. Ele derrota o Cérebro, que era o guardião do mundo dos mortos. Ele rouba vários itens especiais para Euristeu para demonstrar a sua coragem, a sua força e a sua habilidade. Então, depois de todas essas tarefas árduas, Heracles finalmente vai estar livre da culpa e vai poder ter uma vida normal, vai reconstituir uma nova família. Aí, enfim, vários mitos vão criar versões diferentes para essa vida de Heracles pós 12 trabalhos. Algumas versões vão dizer até que depois da sua morte ele teria conseguido ascender ao mundo dos deuses. Enfim, o que importa para nós nesse momento dessa história é que Heracles então representa o modelo de um herói grego. Alguém capaz de grandes feitos, mas que, ao mesmo tempo, por algum motivo, pelo excesso, pela comparação com os deuses, acaba ofendendo eles e, por causa disso, ele vai ter que se redimir de alguma forma. É alguém que paradoxalmente é capaz de grandes feitos, mas tem um destino trágico pela frente. Então, em resumo, a história de Heracles traz elementos fundamentais sobre a cultura, sobre a ideia de moral entre os gregos.
Bom, pessoal, eu espero que com esses 2 exemplos, vocês tenham conseguido entender um pouco melhor a complexidade da mitologia grega e, ao mesmo tempo, vocês tenham conseguido entender um pouco melhor como os gregos pensavam a partir desses mitos. Voltaremos então na próxima semana com o nosso próximo vídeo sobre Grécia Antiga. Bons estudos, abraço.